Olá, pessoal! O tema proposto para o estudo de hoje é o fato narrado no Evangelho de João, capítulo 9, a cura do cego de nascença. Nós vamos estar lendo no Evangelho para que nós possamos juntos formar ideias, pensamentos, analisarmos para que chegamos às conclusões necessárias para uma boa interpretação e estudo do Evangelho. Então, no capítulo 9 de João, inicia-se da seguinte forma: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Inicialmente, nós vamos deparar com a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou? Quem perguntou? Os discípulos perguntaram a Jesus: Rabi, quem pecou? Ou quem errou para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Desde toda a antiguidade, existia uma crença que se nascesse alguma pessoa com algum defeito físico, seria por causa de comportamento no passado, ou dele próprio, ou dos seus pais. As pessoas utilizavam desses recursos de acusar os pais para que justificassem os erros e justificassem as anomalias que por acaso viessem nos seus filhos. Voltamos à pergunta: quem pecou, ele ou os seus genitores? Onde, como ele teria pecado se era cego de nascença? Fica claro o conhecimento da reencarnação. Fica claro o conhecimento da lei de causa e efeito. Quem pecou? Quer dizer que somos responsáveis por nossos erros. Fica muito claro isso. Quando se erra, sabemos que vamos acertar as contas daqueles nossos erros. Isso dispara um mecanismo corretivo em nós. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Nós somos responsáveis pelas nossas faltas, responsáveis pelos nossos acertos, somos responsáveis por todas as nossas atitudes. Os judeus acreditavam na reencarnação, embora sem aprofundamento deste conceito. Voltaria a falar aqui a respeito deste conceito na citação em Mateus 11, capítulo 11, versículo de 11 a 14, onde o profeta Malaquias estabelece que Elias voltaria antes da vinda do Messias. E ele estava falando de reencarnação. Vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 11, e ver a citação de Mateus. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João.
E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Mais uma vez, vendo aqui que os judeus acreditavam na reencarnação. Isso está confirmado aqui por Jesus em Mateus, no capítulo 11, versículo de 11 a 14. A doutrina espírita nos esclarece do sentido educativo da reencarnação e não no sentido punitivo. Se somos responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos atos, é um mecanismo educativo repetir as lições. Da mesma forma, quando cursamos a escola, se conseguirmos aprender, pelo menos medianamente ou até bem, passamos de ano. Se não conseguirmos, no mínimo, ser medianos, nós não seremos aprovados. Teremos que repetir aquela série, teremos que repetir aquelas mesmas lições para que a gente possa galgar um degrau a mais, um degrau da escada a mais. E quando Jesus falou aí em Mateus que João Batista era o Elias que estava por vir, a doutrina nos esclarece, nos deixa muito claro a pré-existência. Então, quando foi perguntado a Jesus pelos seus discípulos o que tinha feito aquele cego para que ele nascesse cego, e que Jesus responde, nem ele nem seus pais, ficou também muito claro para nós a lei de causa e efeito. Porque sabemos que se ele não tinha uma causa que justificasse aquela cegueira, teria uma outra justificativa para aquilo, que são as provas que nós passamos por elas. Quando os discípulos perguntaram se seus pais pecaram, cogita-se da punição do filho pelo erro dos pais. Embora tivesse esse conceito de punição nos filhos pelos erros dos pais, isto é inadmissível, a não ser quando pai e filhos anteriormente pudessem estar envolvidos num processo de falhas, de erros juntos. A responsabilidade dos erros é única e exclusivamente de cada ser, cada espírito, cada individualidade. Podemos até ser participantes do mesmo erro. Pode até ser que pai e filho possam ser participantes de um erro anterior, mas cada um é responsável pelo seu erro, mesmo eles podendo estar juntos num processo de reparação dos erros perante as leis de Deus, perante as leis da natureza. Quando Jesus responde que nem ele, nem seus pais pecaram, neste caso específico, conclui-se que não está implícito aí nem erro dos pais, nem erro do filho, a fim de consolidar aí os valores de cada um, os valores galgados de cada um. Enfim, para a criatura tornar-se melhor e crescer. Quando é falado que aquele cego de nascença nasceu cego para cumprir as escrituras, que nasceu cego para a glória de Deus, é notório nessa situação a prova para o cego de nascença, a prova para cada espírito de acordo com as suas escolhas também, que já foi programado, preparado anterior à sua vinda, e que provas ele suportaria para galgar algum degrau a mais. Enfim, quais são as obras de Deus? Quando Jesus falou que para que manifestasse nele as glórias de Deus. Quais são as glórias de Deus? Paciência, resignação, tolerância,
perdão, generosidade, usar de indulgência, inúmeras qualidades que nós podemos ir adquirindo ao longo do tempo, ao longo do nosso esforço, da nossa vontade em transformarmos em pessoas melhores. Provavelmente, aquele homem, aquele cego, ele já podia colher os benefícios da prova. Ele estava pronto, o cego estava pronto para ser curado. Provável ou certeza que ele não precisava mais daquela prova da cegueira. Já não fazia mais necessária aquela prova. Ele então é liberto da cegueira, fica sendo dispensável. E ele dá o testemunho que aquele cego era ele. Quando perguntam a ele, ele fala, sou eu. Ele deu o testemunho dele. Então, a gente conclui que ele estava vivendo uma provação, provavelmente, voltando a afirmar, pedida por ele, com o objetivo de sedimentar valores espirituais, ou seja, com o objetivo de crescer com as dificuldades, uma prova. Quando Jesus cura a sua cegueira, significa então que ele já tinha colhido os benefícios, portanto não precisava mais daquela prova. Se almejarmos, quisermos saúde, paz, nós devemos libertar desses fardos que nos impedem de enxergar, de voar para as possibilidades do perdão. Nós devemos fazer isso para que possamos também voar, para termos a necessidade de enxergar o de belo, o de maravilhoso que tem à nossa disposição. É preciso que tenhamos uma compreensão da lei de causa e efeito, da lei de reencarnação, das provas e expiações, para que possamos entender onde nós precisamos agir em nós, quais as nossas dificuldades, por que de termos determinadas provas em nossas existências. Antes de reencarnarmos, todos temos um planejamento. Este cego, ao vir cego, também tinha um planejamento anterior, um planejamento de auxiliar Jesus na sua doutrina, para dar testemunho das glórias de Deus. Não nos é perguntado se é possível a reencarnação, mas está claro para nós que para o nosso crescimento precisamos ter provas, passar por provas em nossas vidas. E aí Jesus mostra para nós o quão importante é a ação da pessoa. Quando Jesus faz ali o barro com a saliva e barro e argila e passa nos olhos do cego, mesmo assim, Jesus, quando já sabe da sua possibilidade, fala com que ele vá, lave no tanque de Siloé. E ele foi e lavou e viu. A partir do momento que nós temos possibilidades de guiar os nossos passos, é cada um de nós que tem que guiar os seus passos. Aí está entregue para nós a responsabilidade de nossos atos, a responsabilidade do nosso caminho e a responsabilidade de trilhar rumo certo e de criar possibilidades maiores e melhores para nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, dando-nos discernimento para compreendermos os seus ensinamentos. Que assim seja.